Bem-vindo a mais um devocional. A passagem de hoje é Lucas, capítulo 8, versículos de 27 a 39. Deus transforma o passado em propósito. Quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele um endemoniado daquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupa, nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. Quando viu Jesus, gritou, prostrou-se aos seus pés e disse em alta voz: Que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem. Muitas vezes ele tinha se apoderado dele, mesmo com os pés e as mãos acorrentados, e entregue aos cuidados de guardas, quebrava as correntes e era levado pelo demônio a lugares solitários. Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? Legião, respondeu ele, porque muitos demônios haviam entrado nele, e imploravam-lhe que não os mandasse para o abismo. Uma grande manada de porcos estava pastando naquela colina. Os demônios imploraram a Jesus que lhes permitisse entrar neles, e Jesus lhes deu permissão. Saindo do homem, os demônios entraram nos porcos e toda a manada atirou-se precipício abaixo em direção ao lago e se afogou. Vendo o que acontecera, os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem de quem haviam saído os demônios estava assentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que o tinham visto contaram ao povo como o endemoniado fora curado. Então, todo o povo da região dos Gerazenos suplicou a Jesus que se retirasse, porque estavam dominados pelo medo. Ele entrou no barco e regressou. O homem de quem haviam saído os demônios suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Mas Jesus o mandou embora, dizendo: Volte para casa e conte o quanto Deus fez a você. Assim o homem se foi e anunciou na cidade inteira o quanto Jesus tinha feito por ele. Vamos analisar mais de perto a passagem de hoje. A perspectiva de compartilhar nossa fé pode parecer intimidadora e até mesmo esmagadora. Abrir-se de uma maneira vulnerável e compartilhar com as pessoas sobre Deus ter nos salvado pode parecer como se estivéssemos nos expondo ao julgamento dos outros, quando de fato é uma oportunidade de atrair os outros para o Evangelho, a salvação pela graça. No versículo-chave da passagem de hoje, o homem que foi curado da possessão demoníaca experimentou sentimentos semelhantes. Este homem atormentado viveu afastado da sociedade durante muitos anos, nu e sozinho ao redor dos túmulos da região. Quando viu Jesus, ele caiu de joelhos e gritou o mais alto que pôde, implorando a misericórdia de Deus. Jesus ordenou aos demônios que o deixassem e depois os lançou em uma manada de porcos que pularam de um penhasco, caíram num lago e se afogaram. O homem foi curado fisicamente, mas o mais importante ainda, espiritualmente. Ele estava transbordando tanta gratidão pelo que Jesus havia feito que implorou para viajar com Jesus e ficar ao seu lado. Mas Jesus tinha outros planos. Ao invés disso, Jesus lhe disse para ir e compartilhar sua história. E ele o fez. O que antes fora um fardo a ser suportado, tornou-se uma história poderosa de transformação santa. O passado deste homem e a cura que ele experimentou tornaram-se o fundamento de um propósito que ele nunca teria imaginado para a vida dele: viver como prova viva do poder de Jesus para transformar, restaurar e salvar vidas. A história do homem tornou-se um testemunho
por ele estar disposto a compartilhá-la com outros. Quantas pessoas creram em Jesus e agora estão passando a eternidade com ele, simplesmente porque este homem, antigamente endemoniado, permitiu voluntariamente que seu passado se tornasse uma história de redenção para muitos ouvirem. As pessoas podem negar Cristo, contestar as Escrituras e ignorar a profecia, mas não podem negar, contestar ou ignorar o poder transformador de Deus na vida de alguém. Nossas histórias de dor, adversidade e superação em Cristo são destinadas a servir como testemunho da fidelidade e poder de Deus, evidência de que Deus realmente pode pegar o que o inimigo ou os homens intentaram para o mal e usá-lo para o bem. É sempre o desejo de Deus que vamos e compartilhemos nossas histórias, quer nos sintamos confiantes ou não. Deus nunca desperdiça nossa dor. Deus tem um plano, um grande propósito para a humanidade e um belo futuro para todos os que creem nele, confiam e o obedecem. Não apesar de nosso passado, mas por causa dele. Bem-vindo à nossa reflexão. Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Adore a Cristo neste tempo de reflexão. Ele salvou você de seu passado, lhe deu um propósito para o presente e te oferece esperança para o futuro. Reflita e pense sobre os momentos marcantes da obra de Deus em sua história e como você pode ser intencional em compartilhá-los com outras pessoas nesta semana. Como você pode encorajar outros em sua vida a compartilhar as boas novas sobre o que Jesus fez em suas vidas, para que eles encorajem e inspirem a outros? Ao finalizarmos nossa reflexão de hoje, faça esta oração comigo. Senhor Deus, peço-lhe que me dê coragem e confiança para compartilhar a minha história. Me liberta de qualquer vergonha ou sentimento de condenação diante do meu passado e substitui por uma profunda convicção de que sou salvo pela graça, mediante a fé, para andar em veredas de justiça, praticando boas obras para a glória do nome do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.